Boa noite aos dois, muito obrigado por estarem aqui. O sorteio ditou que a doutora Zoraida Soares abria este debate. Doutora Zoraida Soares, os dois partidos que suportam o Governo da República têm áreas comuns, disputam alguma franja eleitoral também idêntica, com temas que preocupam as duas forças políticas, a agricultura, o emprego, as pescas, etc. Impõe-se esta pergunta: quais as diferenças, até para esclarecer os açorianos, entre o Bloco de Esquerda e a CDU, PCP e CDU? Boa noite, Rui. Boa noite, Aníbal Pires. Penso que nos poderemos tratar assim por uma questão de economia de tempo e sem ofensa. Boa noite também, açorianos e açorianas. Claramente que o Aníbal Pires, como representante e candidato do Partido Comunista Português, não é um adversário político do Bloco de Esquerda. Isso é claro, é nítido, seja nos Açores, no continente ou na Madeira, o nosso adversário político é bem outro, como todos sabemos. As diferenças existentes, bom, eu penso que os açorianos e açorianas, ao fim deste tempo, já terão tido a ocasião de perceber, para o bem e para o mal, as diferenças que existem entre os dois partidos. Mas eu posso enunciar duas ou três. Quando pergunto pelas diferenças é também porque são partidos que ideologicamente se colocam muito à esquerda mesmo. Exatamente. Dentro dessa esquerda, saber as diferenças. Exatamente. Eu posso enunciar duas ou três que depois o Aníbal Pires dirá se concorda ou não. Eu penso que há uma diferença, desde logo, na concepção de partido e, portanto, na forma de organização dos militantes e dos aderentes aos diferentes partidos. Há, da parte do Partido Comunista, uma tradicional ou um tradicional centralismo democrático, respeitável porque é democrático, mas o Bloco de Esquerda privilegia a pluralidade, a diversidade de opiniões, as tendências internas, a possibilidade de discordarmos de tudo até chegarmos a uma perspectiva maioritária que não tem que ser unânime. Isto é uma diferença que tem alguma relevância. Depois há outras diferenças, nomeadamente a nível da política externa e do relacionamento com outros países. O Bloco de Esquerda e eu, que estou aqui neste momento, nunca na vida direi que Angola, com MPLA ou sem MPLA, é uma democracia, ou que a Coreia do Norte é uma democracia, ou Cuba é uma democracia, ou que a Venezuela é uma democracia, ou que a China é uma democracia. Não é uma democracia, infelizmente. O Partido Comunista tem dito variedíssimas vezes, e está no seu direito, de que estes países são democracias e, portanto, aqui também há uma outra diferença. E depois, provavelmente, lidamos com a diferença de opinião e de liberdade de exprimir dentro da nossa organização, ou seja, dentro do nosso partido, de maneira distinta. Penso que são duas ou três diferenças entre nós. Devolvo-lhe a pergunta, Dr. Aníbal Pires, as diferenças com o PCP, ou se concorda com esta análise, com esta radiografia que foi feita pela doutora Zoraida Soares, nomeadamente colocando em causa alguma falta de democracia interna no PCP? Apenas em parte concordo com a opinião que a Zoraida tem sobre o PCP e sobre a forma de funcionamento do PCP. A questão do centralismo democrático não é mais nem menos do que vincular quer os dirigentes, quer os militantes do partido a uma posição central. Mas que essa posição central é discutida democraticamente no interior do partido. E, portanto, não é por acaso que se chama centralismo democrático. Essa posição é construída. De facto, há de facto esta diferença na própria matriz, na própria natureza dos dois partidos. O Partido Comunista, até pelo facto de ser um partido efetivamente revolucionário, pretende transformar a sociedade, tem um projeto de transformação da sociedade, e o Bloco de Esquerda funciona dentro do sistema. Aliás, até recentemente, um dos dirigentes do Bloco de Esquerda acabou por dizer que a extrema-esquerda radical, referindo-se exatamente ao Bloco de Esquerda, seria a salvação do capitalismo. Bem, nós não estamos cá para salvar o capitalismo, nós estamos cá para lutar contra ele e para transformar a sociedade. Essa é, desde logo, uma diferença substantiva.
que não somos efetivamente os adversários políticos e que não disputamos, ao contrário também do que se diz, a mesma franja de eleitores, também é verdade. Quanto às questões internacionais, permita-me discordar, ou Zoraida permite-me discordar, porque o PCP, aquilo que diz sobre os países em referência, o que diz é que quando os povos desses países quiserem mudar, quiserem transformar, têm ao seu alcance as hipóteses de o fazer. E é apenas isso. Não interferimos, não nos ingerimos é uma visão soberanista. Relativamente a essa questão. Mas o Marx dizia proletários de todo o mundo unidos. Pois, com certeza, certamente. Mas os povos desses países, quando o quiserem, e se o quiserem, é que o farão. E, portanto, nós não temos o direito, aliás, Partido Internacionalista, como se sabe, é o PCP, que neste momento é, aliás, uma referência do movimento comunista internacional. O Partido Comunista Português é dos partidos comunistas europeus aquele que melhor tem sobrevivido a estes óbitos sucessivos que se passam e atestam ao PCP. Apenas mais uma referência. Para terminar. Para terminarmos, e que tem a ver com o seguinte, e relativamente às questões internacionais. É bom lembrar a posição que o Bloco de Esquerda teve relativamente à austeridade boazinha do Syriza e o resultado que deu, bem assim como ao apoio à intervenção na Líbia, sabendo-se que quem estava por trás da intervenção da Líbia e o resultado dramático para a humanidade, aquilo que aconteceu na Líbia. E, portanto, o Bloco tem... Há aqui, portanto, também estas diferenças. Vamos centrar Mas agora, as diferenças que nos interessam mais... Já atingiu okay, os 3 minutos, Dr. Aníbal Pires. Vai continuar, neste momento, a responder a esta questão. Vamos agora centrar o debate em áreas temáticas que são importantes e que os Açores querem, e os açorianos, ouvir soluções. O senhor já referiu a necessidade, começando pela agricultura, de mecanismos para melhorar o rendimento dos agricultores. Como pretende fazê-lo numa altura em que o preço da produção desceu cerca de 20% na União Europeia, ou até mais, com o embargo russo, com os excedentes de produção e a retração dos mercados importadores? Bem, relativamente à questão da agricultura, e neste caso concreto em relação à fileira do leite, porque é disso que estamos a falar, parece, há aqui uma questão que é fundamental e que tem de ser devidamente contextualizada. A liberalização do mercado do leite acontece em 99 com a Agenda 2000, na altura, Ministro da Agricultura Capola Santos, do Partido Socialista, e portanto, com o governo do Partido Socialista, e depois veio sendo sucessivamente validada por governos do PSD e com o CDS, designadamente em 2003, por um governo esfiado por Durão Barroso e, salvo erro, o Ministro da Agricultura era Sevinato Pinto. Ora bem, nós fomos sempre contra o fim das cotas, contra a liberação do mercado do leite, até porque era fácil de prever, independentemente do contexto, dos contextos e das variáveis que, entretanto, foram introduzidas, designadamente a questão das sanções à Rússia, de onde resulta um embargo russo aos produtos europeus, que é bom que também se coloque as questões tal como elas são, mas, portanto, independentemente dessas variáveis, nós consideramos sempre que o fim das cotas não era uma solução e que era preciso salvaguardar todo o investimento. Isso agora é o presente dita-nos o fim das cotas. Desde logo, o que é que o PCP propõe para os Açores, para este setor? O que nós estamos a propor, e que estamos a propô-lo, não é para os Açores, é para o contexto da União Europeia, que é um preço mínimo garantido por litro de leite. Isso tem de ser suportado pela União Europeia, porque quem tomou a decisão foi a União Europeia, porque estarmos a nacionalizar ou a regionalizar a obrigação de... Isto não quer dizer que o país e a região não apoiem e não façam alguma coisa, mas não podemos transferir uma responsabilidade que é da União Europeia. Foi a União Europeia que impôs o fim das cotas, designadamente alguns dos países a quem isso interessava de sobremaneira, e, portanto, não venham agora pedir aos países ou às regiões que estejam a suportar os custos de uma decisão que não teve nada a ver com a região. Relativamente à questão, eu não posso deixar de concordar com uma coisa que foi aqui dita ontem pelo Dr. Vasco Cordeiro. Não é um problema de produção, é de facto um problema do escoamento e da comercialização. E como tal, aquilo que tem de se... Nós rejeitamos qualquer apoio
à redução da atividade, porque a redução da atividade cria-nos aqui um problema e vai afetar logo diretamente os pequenos e os médios produtores, vai concentrar em grandes empresas a produção e isso desestrutura social e economicamente a região, quer a nossa, quer qualquer outra. A sustentabilidade das economias não se faz com grandes grupos económicos, mas sim com pequenas e médias. Agora, de ouvir a doutora Zoraida Soares, no seu programa diz que, e estou a citar, que as alianças das políticas europeias ao serviço dos grandes interesses do setor agropecuário com más políticas praticadas na região e no país estão na origem da atual crise. A pergunta, e que os açorianos também esperam ouvir do Bloco de Esquerda, é as soluções para inverter este cenário difícil do setor da agricultura, nomeadamente do setor do leite nos Açores. Com certeza, Rui. Apenas duas clarificações que me parecem importantes. Falar em agricultura e falar em lavoura são coisas diferentes. E nós temos uma tendência muito grande para misturar as duas coisas. Na realidade, o setor que está neste momento a atravessar uma crise dramática é o setor do leite, é a lavoura, aquilo que nós chamamos na nossa região a lavoura. Está incluída na agricultura. Está incluído na agricultura, mas o que é certo é que há pouca agricultura. Há muita lavoura e pouca agricultura. Portanto, isto só para fazer uma distinção, porque os problemas da agricultura provavelmente são muito diferentes dos problemas da lavoura. Por outro lado, ao contrário daquilo que o Aníbal Pires acabou de dizer, nós consideramos que não há só aqui um problema de escoamento, há também um problema de produção. E há um problema de produção porquê? Porque nós já sabíamos há muito tempo, há mais de 15 anos, que as cotas leiteiras iam acabar. E, no entanto, a política da região, dos sucessivos governos, foi no sentido de apelarem à produção intensiva de leite nesta região. Ou seja, nós, em vez de prepararmos um mercado dos laticínios e prepararmos a nossa lavoura para o fim das cotas e, portanto, para uma produção extensiva e não intensiva, que apostasse na diferenciação pela qualidade, e qualidade, vão-me desculpar, mas não é queijo fatiado e leite em pó, uma produção que diminuísse os custos de produção, uma aposta séria e assertiva nos caminhos, na água, na eletrificação, que agora são apresentados como as últimas conquistas. Já que isso não foi feito, em seu entender, está feita a radiografia, o que é que propõe agora? Olha, que isso seja feito. Desde logo que isso seja feito. Mas isso não está também a incentivar o aumento da produção? Não, nós estamos com anos de atraso em variadíssimas coisas que deveríamos ter feito, tivemos tempo para fazer e não fizemos. E quem está a pagar agora são os nossos lavradores, porque 60% das nossas produções estão falidas. Isto tem que querer dizer alguma coisa, ao fim de anos e anos a investir neste setor 100 milhões de euros por ano. Portanto, não me venham dizer que as políticas estavam certas, porque elas estavam erradas. Soluções. Obviamente que tem que haver uma regulação dos mercados, chame-se cota ou chame-se outra coisa qualquer. Essa regulação tem que existir. Aliás, sabemos, pelo ministro Capola Santos, que aqui há 2 meses atrás Portugal estava praticamente sozinho com 1 ou 2 países nesta exigência de regulação e de há 2 meses para cá tem havido mais países com a mesma preocupação e com a mesma reivindicação, o que quer dizer que ela é justa e é, porque a desregulação só serve os grandes produtores, os países grandes e, portanto, penaliza, obviamente, regiões ultraperiféricas como a nossa. A promoção da produção extensiva, como acabei de lhe dizer. Uma política de incentivos à indústria para a inovação dos seus produtos. É essencial que isto seja feito. Tem que haver um maior apoio técnico às nossas explorações. É uma coisa de que os nossos lavradores se queixam reiteradamente, de que se sentem muitas vezes sozinhos e à procura de os seus 3 minutos, ainda tenho um minuto de réplica. Ainda não acabei com as propostas. Vou ao Dr. Aníbal Pires e no seu minuto de réplica, já que falámos aqui na produção, que reafirmou que temos o direito de produzir, as palavras são suas, e condições para sermos muito menos dependentes de importações de produtos agrícolas. Nem mais nem menos. Só, e relativamente ainda à questão do leite, dizer que, pela intervenção de Zoraida, se verifica aqui uma diferença entre o Bloco e o PCP e a CDU. É que nós não aceitamos como bom o fim das cotas. E lutamos para que se encontre uma... Mas foi exatamente isso que eu disse. Eu disse um mecanismo de regulação. Quando a senhora deputada, quando a Zoraida, quando diz que
que não se pode produzir mais ou não se deve produzir mais, está-se a aceitar... Não foi isso que eu disse, disse que há anos atrás se deveria ter diminuído sim. E nós a produção. não podemos... É bom ouvir aquilo que eu digo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar qualquer tipo de redução da nossa produção. Até porque os lavradores devíamos ter pensado nisso bem feito. Há 15 Isso é anos outra questão atrás. E temos aqui vários níveis de responsabilidade. Temos vários níveis de responsabilidade. Na região, a indústria, a própria indústria, tem muita responsabilidade nesta situação. Mas a principal causa está em Bruxelas, não está nos Açores, não está no nosso país. Aí, de facto, as nossas opiniões são diferentes. A principal causa está em Bruxelas. Relativamente à questão da agricultura, é evidente que nós não podemos, nem devemos continuar a ter, digamos, o setor a ser predominantemente dependente da agropecuária. Nós precisamos de caminhar em termos agrícolas para garantir... Já terminou o seu minuto de réplica. Tenho os descontos aqui com as intervenções. Minuto de réplica para a doutora Zoraida Soares. Sobre este assunto. Apenas dizer que eu penso que os açorianos e açorianas perceberam bem aquilo que eu disse, não defendi de maneira nenhuma o fim das cotas. Aquilo que eu disse é que devíamos ter preparado a região para a inevitabilidade deste fim. Mas isso não era inevitável. Não o fizemos. O problema é que não é inevitável. Não é inevitável, mas foi. Não é. Mas foi. E, aliás, nós não desistimos. Eu mais adiante já darei mais algumas notícias sobre isso. Mais incentivos à diversificação agrícola, que, aliás, o Aníbal Pires acabou de referir, e, obviamente, que tem razão. Promoção e incentivo à produção biológica. Temos todas as condições na nossa região para rentabilizarmos e criarmos nicho de mercados de produtos biológicos que são muito bem vendidos, a preços bem robustos, digamos assim, no mercado mesmo interno e externo, sobretudo. E o combate à introdução de OGMs dentro da nossa região. Nós não podemos ter vacas felizes e vacas infelizes. Nós não podemos ter agora alguém que aparece a dizer que pela primeira vez há umas vaquinhas felizes nos Açores porque só comem pasto e forragem, quando deixa uma quantidade de milhares de outras vaquinhas que ficam infelizes juntamente com os seus donos e com os seus proprietários, porque lhes estão a dizer que afinal elas comem rações com OGMs, o que quer dizer que a diferenciação com outros produtos é zero. E, doutora portanto, Zoraida a mais-valia vou continuar consigo. Defende uma economia assente no mar. No seu programa, que diz que passa pela construção de um novo centro de investigação. Eu pergunto-lhe se é apenas esse centro de investigação, essa economia do mar, ou como é que o Bloco de Esquerda pretende fazer do mar o motor da economia, como também está escrito no programa eleitoral do Bloco de Esquerda. Obviamente que não é só este centro, mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, também não é só a aquacultura, como ontem referiu aqui o candidato a deputado Vasco Cordeiro. Eu fiquei tristíssima quando, a uma pergunta do Rui Goulart sobre o mar, a resposta foi aquacultura. Obviamente que a aquacultura faz parte da economia do mar, os portos também, as marinas também, os esportes náuticos também, a pesca profissional e lúdica também. Agora, o que nós propomos é que a nossa imensa zona económica exclusiva e os 2/3 de mar que vão ser nossos, se a plataforma continental, na realidade, for ampliada até 2020, como agora se fala, este mar, que é um fator e uma riqueza endógena da região, tem que ser rentabilizado. Porquê? Rentabilizado como? Não estamos a falar da pesca, estamos a falar em rentabilizá-lo do ponto de vista do conhecimento. Conhecer a riqueza endógena deste mar, seja no solo, seja no subsolo. Azul. Desde logo, as nossas fontes hidrotermais. Somos um dos países com maior dimensão de fontes hidrotermais e de uma flora específica endógena subaquática que é extremamente apetecível para uma tecnologia de ponta, ou uma biotecnologia, se quisermos, da cosmética, da farmácia, da saúde, da alimentação também. E aceita que essa exploração fosse feita por empresas estrangeiras? Não.
Isso é o que vai acontecer, é que essa exploração vai ser feita por empresas estrangeiras que vão dilapidar as nossas riquezas, porque nós não temos forma de defender, porque só com conhecimento fixo nos Açores, patentes que pertencem aos açorianos e açorianas e conhecimento que é vendido, biotecnologia que é vendida. A biotecnologia é, digamos, a área que mais cresce ao ano, entre 10% a 12%, que melhor se paga. Aquilo que nós corremos o risco é, sem conhecimento, sem um Centro Internacional de Investigação das Ciências do Mar, sem fixar aqui investigação, massa crítica, produção de investigação, de tudo mais, acerca do mar, vamos ser roubados, sim senhor, sem sequer sabermos o que é que nos estão a levar. Termina o seu tempo, doutora Zoraida Soares. Aníbal Pires, para si a recuperação, disse ainda há cerca de um ano e tal, quando foi candidato à Assembleia da República, a recuperação das 200 milhas da Zona Económica Exclusiva é uma questão essencial para a recuperação também da soberania nacional. Que medidas o PCP tem para reverter esta medida, que é uma medida da União Europeia, que tantas vezes também a CDU e o PCP critica? Exatamente, e lá voltamos ao cerne da questão, que não sendo, digamos, tudo o mal, mas grande parte dos problemas que atravessa a região e o país residem muito nesta, digamos, no centro de decisão, e o centro de decisão já nem sequer é Lisboa, é Bruxelas, e portanto há necessidade de nós, desde logo, enquanto região ultraperiférica, utilizarmos e aprofundarmos aquilo que está consagrado no Tratado, que é o Estatuto de Região Ultraperiférica, e, portanto, conseguir aqui políticas diferenciadas relativamente ao território continental da União Europeia, seja na agricultura, seja nas pescas, portanto, seja no que for, até porque só é possível nós convergirmos, só é possível nós sermos competitivos e sendo diferentes e tendo constrangimentos permanentes, que haja aqui medidas adequadas para que isso seja resolvido. Relativamente às questões do mar, voltarmos a gerir as nossas e termos soberania sobre as 200 milhas, mas é mais do que isso. A falta de meios também dessa fiscalização. Também tem a falta de meios, mas há aqui uma questão que nos parece fundamental e que sustenta esta posição. E a necessidade de trazermos para nós a gestão dos recursos marinhos, para nós, para os Açores. Até porque a Organização das Nações Unidas aconselha exatamente isso, que os recursos marinhos a sua gestão seja feita pelas populações ribeirinhas, seja feita uma gestão de proximidade. Mas, doutor Aníbal Pires, neste momento o PCP também apoia o partido que está no poder na República e eventualmente o diploma pode ser alterado, o tal diploma que o Tribunal Constitucional com certeza, não considerou ilegal a propósito de com certeza, mas o problema não reside... uma legislação feita pelo anterior Governo da República. Mas o problema não reside só aí, e o problema, sendo esse um problema, não é esse o cerne da questão. Essa não é, digamos, o cerne da questão não é esse. Nós precisamos, de facto, de recuperar a soberania dos nossos mares. Para isso precisamos ter, e nós temos vindo mas a gestão partilhada pode ser um princípio. A gestão partilhada pode ser um princípio, mas, desde logo, há uma questão que me parece fundamental, e aí estou de acordo com a Zoraida, e que tem a ver com o facto de nós acompanharmos e conhecermos aquilo que temos. Agora, e para isso é fundamental o centro de investigação já aqui referido. Mas não nos podemos apenas, digamos, reduzir as questões do mar a essa questão. Há uma questão, para já, que nós temos de resolver e que tem a ver com a sustentabilidade do setor das pescas. É fundamental porque aquilo que está a acontecer ao setor é dramático. É dramático em termos daquilo que são os rendimentos que os pescadores oferem. Quero dizer que nos primeiros meses deste ano, a soldada média dos pescadores portugueses açorianos foi de 56 euros. Isto tem a ver com a redução do pescado, tem a ver com a questão dos estoques e tem a ver... E quem é que faz essa gestão? Essa gestão é externa, não é interna. E, portanto, nós precisamos de ganhar soberania, precisamos de ganhar poder para gerir aquilo que é efetivamente nosso. Relativamente aos apetites que há sobre o mar dos Açores, só é possível controlá-los quando o Estado a tomarem atenção que tem necessidade absoluta de dotar a região, de instalar na região meios da Força Aérea e da Marinha
para que estes mares sejam efetivamente fiscalizados e aquilo que é nosso não saia daqui. Doutor Aníbal Pires, o seu minuto de réplica. Não, eu gostaria de dizer o seguinte, se Bruxelas manda, e é um facto que manda, e manda mal, e manda com 2 pesos e 2 medidas, manda para a Alemanha e manda para a França, porque são a Alemanha e a França, e depois manda para Portugal, porque é Portugal, só nos resta uma solução, é desobedecer. Isto é que é a soberania do nosso país e desta região. Estamos de acordo, Bruxelas Zoraida, manda e nós temos que desobedecer na defesa dos nossos interesses, das nossas populações e da nossa sustentabilidade como país. Portanto, não é de acordo. Pronto, não é inevitável. Ainda relativamente ao mar, dizer que, obviamente, que o Centro de Investigação Internacional das Ciências do Mar não dá resposta a todos os problemas, mas eu gostaria de insistir no seguinte: dá resposta a um problema essencial. É saber o que temos, saber qual é a nossa riqueza, saber defendê-la, saber protegê-la de todos os predadores, e só há uma forma de a defender, é conhecê-la. E nós ainda estamos longe desse conhecimento. E quanto mais depressa apostarmos nele, mais depressa temos resultados, mais depressa temos conhecimento e patentes para vender ao mundo. Aqui os Açores não são uma sucursal dos centros de investigação que existem nos outros países, Soares, nomeadamente nos Estados Unidos. Sobre o mar, é o contrário. De réplica sobre este assunto. Bom, relativamente a esta questão, eu estou de acordo com o princípio geral. A questão do centro e do conhecimento é fundamental, isso está fora de questão. E julgo que os Açores e o país têm de ter uma participação nesse centro de grande proximidade, que não pode ser só a nível científico, tem de ser também a nível político. Aliás, nós tivemos oportunidade de, recentemente, numa discussão à volta desta questão, dizer isso mesmo. É necessário que esse acompanhamento político seja feito, porque não pode ser só o conhecimento científico, não pode ser só e apenas. Tem de ser acompanhado politicamente e tem de ser defendido politicamente, porque é também por essa via que se defende os interesses dos Açores e do povo açoriano. Portanto, mas não podemos reduzir as questões do mar apenas ao centro, e é bom... Vamos ter a oportunidade de falar das pescas noutros debates. Dr. Aníbal Pires, a questão aqui era o mar, embora as pescas façam parte do mar. Vamos aos transportes, uma área que os dois partidos também acompanharam de perto nesta legislatura. Quero conhecer, e os açorianos também, as vossas soluções. Dr. Aníbal Pires, defende ajustamentos no atual modelo de transportes aéreos, foi crítico, nomeadamente na preservação ou não das obrigações de serviço público. Qual é a solução da CDU para ajustar este modelo? Bem, relativamente a este novo modelo de transporte aéreo para os Açores, que liberalizou 2 rotas e manteve 3 rotas com obrigações de serviço público, a esta distância, o que se pode já dizer é que este modelo não foi desenhado para resolver o problema da mobilidade dos açorianos. Os açorianos continuam a ter muita dificuldade na sua mobilidade, até porque o perfil de passageiro ilhéu não se adequa muito bem a este novo modelo, e os constrangimentos são, desde logo, por exemplo, se eu precisar de viajar amanhã de manhã e chegar ao aeroporto, posso pagar ao aeroporto de Ponta Delgada, posso ter de pagar uma passagem que não tem um teto máximo. Eu tenho de ter 500, 600, 700, 800, 900, o que for, para pagar eu e a família. E por vezes, e muitas vezes, os açorianos, os ilhéus, têm de viajar nestas circunstâncias. E, portanto, pôr à cabeça, ou melhor, a indemnização compensatória ser paga ao passageiro, e o passageiro ter de adiantar o preço da passagem, não nos parece que seja o modelo mais adequado. Então qual é o modelo que defende a CDU? O modelo que nós defendemos é de obrigações de serviço público, que as indemnizações compensatórias sejam pagas às transportadoras e mais. E não são 134 euros. Aquilo que nós temos vindo a defender é que o valor de uma passagem dos Açores para a capital portuguesa não seja superior ao valor do custo de uma viagem entre Lisboa e o concelho mais distante do território continental, que julgo eu será Melgaço. E, portanto, é esse o valor que nós temos de pagar e não mais, porque só assim é que se garante o princípio da continuidade territorial. E isto a partir de qualquer ilha
do nosso arquipélago. De outra forma, não nos parece que isto ou melhor, é para aí que nós temos de caminhar, para garantir o nosso direito à mobilidade. É evidente que há aqui outros aspectos em que, particularmente em algumas ilhas, o impacto, e este impacto inicial, porque ainda estamos longe de poder fazer uma avaliação rigorosa relativamente ao crescimento do turismo e aos impactos que o turismo pode ter na economia regional e se esses impactos são ou não reprodutivos, bem assim como alguns perigos que estão associados a alguma massificação do turismo. Mas há ainda uma outra questão que são as limitações, 20 segundos. As limitações que todos os açorianos tiveram para viajar entre ilhas, e é preciso dar resposta a isso. Isso teve implicações até no próprio Serviço Regional de Saúde. Portanto, isso não é aceitável. Isto foi feito à pressa, foi mal desenhado e está a penalizar os açorianos. Doutora Zoraida Soares, tem criticado o modelo das low cost, diz mesmo que, apesar das expectativas criadas, esta solução mostrou as suas fragilidades. Qual é a alternativa? Roberto, permita-me começar pelo princípio, e para mim começar pelo princípio é desmistificar uma falácia, e falácia é um termo, enfim, gentil para dizer mentira pura e dura, que está instalada na nossa região relativamente à liberalização do espaço aéreo. Sim. As ajudas de Estado agora são mais há uma luta entre quem é o pai e quem é a mãe da liberalização do espaço aéreo embora, nos Açores, veremos quem é que entre o PSD e o Partido Socialista. Ora, eu queria dizer aos açorianos e açorianas que o espaço aéreo foi liberalizado em 2004 por imposição da União Europeia, com a concordância de todos os países que então a integravam. Ora, então os açorianos e açorianas perguntam, então se o espaço aéreo estava liberalizado desde 2004, por que é que as low cost só chegaram em 2015? Esta é a pergunta que vale $1 milhão. E a resposta é são as próprias low cost que aderam na boca dos seus presidentes, nomeadamente a EasyJet e a Ryanair. Não vinham para cá, para os Açores, apesar do espaço aéreo estar liberalizado, porque não queriam perder dinheiro. Aliás, houve até um senhor, presidente da Ryanair, que disse que só estivesse não permite ajudas de Estado. Mas elas são dadas, quando há espaço concorrencial. São dadas. Deixe-me Já lhe pergunto depois se tem provas. Deixe-me concluir o meu raciocínio. Ora, se nós lemos, vezes sem conta, este tipo de afirmações, ao ponto de um dos presidentes destas duas companhias, dizer que só se estivesse louco é que vinha voar para os Açores, a pergunta é porquê é que vieram agora? E a resposta também é só uma, porque neste momento há quem lhes pague contrapartidas chorudas e logísticas, financeiras e logísticas, nos nossos aeroportos nacionais. Prova para isso? Consegue provar isso? Estou-lhe a perguntar. Rui, a prova é esta. Não vinham, desde 2004 que o espaço está liberalizado. Perguntar de ao pai repente e à mãe. vieram, mas não vinham para a terceira e só chegaram há um mês porque continuavam a não ter acordo com o Governo da República nas contrapartidas que exigiam e nas contrapartidas logísticas que exigiam. Nós modelo não temos que provar alternativo do Bloco de nada. Esquerda. Nós Já não só temos temos que 20 provar nada. segundos. O modelo alternativo é pegar nos milhões que alguém dá, não sabemos quem, nem quanto a opacidade desta operação vai a este ponto. Os açorianos e açorianas não sabem quanto é que está a sair do seu bolso, porque esteja a pagar a República, esteja a pagar o Governo Regional, é, em última análise, do nosso bolso que sai este dinheiro. Portanto, nós estamos a pagar para sermos servidos por empresas privadas, quando o mesmo dinheiro poderia ser investido na nossa companhia de bandeira, que se chama SATA, nos 1000 e tal postos de trabalho que têm que ser garantidos e, sobretudo, numa coisa, no dia em que as low cost forem embora porque deixaram de ganhar dinheiro nesta região, eu quero perguntar aos açorianos e açorianas como é que vai ser a nossa vida. Quem é que garante o direito à mobilidade se, entretanto, a SATA, por má gestão, vou ter que depois cortar no seu minuto de réplica, por competição destas empresas privadas pagas com o nosso dinheiro, se, entretanto, a SATA desaparecer? Quem é que nos salva nessa altura? Para responder à pergunta de quem é que paga, eu peço ao Rui que depois verifique uma declaração que foi feita aqui há 2 dias atrás, em que um dos candidatos no debate disse com as ajudas de Estado. E, portanto,
Mas o Estado é grande, importa saber Exatamente, com qual as ajudas de Estado. Portanto, só é, aliás, veja-se o seguinte, a anunciada vinda da Ryanair para a terceira, que não vai certamente servir, não é isso que a terceira necessita. Só foi possível concretizar a vinda de da Ryanair, no caso, para a terceira, a partir do momento em que foi garantida à Ryanair que teria esses apoios. Aliás, Mas esses apoios, mesmo a existirem, alegadamente... Não é alegadamente, Rui. Mas eu falo Eles alegadamente. Existem. Os apoios existem, como até jornalista, porque, repare uma coisa, não Rui, traz benefícios para a região. Está a trazer, mas a questão é a seguinte, quando deixar de haver as ajudas de Estado, ou quando estas empresas secarem aquilo que têm à volta, designadamente as outras companhias aéreas, ficamos dependentes da vontade da companhia de baixo custo. E isso vai ser catastrófico. E depois, é por isso que estou perfeitamente de acordo com a Zoraida Soares, porque tudo aquilo que tem sido gasto à volta do transporte aéreo, quer no apoio aos charters, quer agora nas operações low cost, se fosse canalizado, é evidente que não pode ser diretamente, é indiretamente, para a transportadora aérea pública, ela estaria em condições completamente diferentes. O seu tempo, 40 segundos, doutora Zoraida Soares, sobre este tema. Apenas concluir ainda ao meu raciocínio dizendo que eu percebo bem que há muitos açorianos e açorianas que estão descontentes com a SATA, com o serviço que a SATA presta. Aliás, vimos até durante este verão a colisão entre os direitos do turismo e o direito à mobilidade e até ao escoamento e à nossa economia, porque a SATA não teve capacidade de resposta para os reencaminhamentos gratuitos que se fazem nesta região, que aliás deve ser a única região do mundo onde um turista chega a uma ilha e depois vai sucessivamente saltando de ilha a ilha a custo zero. Eu, residente, se quiser saltar de ilha em ilha, tenho que pagar o meu bilhete. E os proveitos que ficam na região não compensam os proveitos que ficam na região para a economia. Claro, Rui Goulart, nós vamos a qualquer outro país, e eu estou a responder, nós vamos a qualquer outro país e pagamos a nossa viagem. Vamos às Canárias, queremos mudar de ilha, pagamos a nossa viagem. E ninguém pergunta se uns custos compensam os outros. Isso não é pergunta. Os açorianos e açorianas, antes dos turistas, têm direito à sua mobilidade. A nossa economia precisa da disponibilidade da SATA. Não pode ficar o peixe e tudo mais à portinha, porque o peso dos turistas, dos magotes de turistas, não permite espaço dentro dos nossos aviões para tal. Mas eu queria só concluir no raciocínio. Já não temos tempo. Compreendendo, é só um segundo, compreendendo as críticas à SATA, eu digo aos açorianos e açorianas o seguinte: no dia em que a SATA deixar de ser um instrumento político deste e de qualquer outro governo regional, os açorianos e as açorianas têm, de certeza absoluta, um serviço prestado pela SATA com mais eficiência, com mais qualidade. Sobre a pobreza, e que responda às suas necessidades. A senhora disse durante a discussão do orçamento para 2016 que a pobreza é estrutural e não diminui. Para o Bloco de Esquerda, como é que ultrapassa esta situação e que custos pode ter para as contas da região combater essa pobreza? Bom, eu penso que custos para a região têm a própria pobreza, tem imensos custos. E eu volto a dizer, ela é endémica, é estrutural e a autonomia não foi capaz de lhe dar, digamos assim, resposta. Pior, ela é reprodutiva, ela reproduz-se a si própria. Nós temos nos Açores a região mais desigual do nosso país. O que é que isto quer dizer? Que nos Açores a diferença entre os ricos e os pobres, a distância entre uns e outros, é a maior do nosso país. É por isso que é possível dizer que o PIB da nossa região, que é como quem diz a riqueza da nossa região, cresce todos os dias e depois vermos a pobreza, a miséria, muitas vezes, existente, as taxas de pobreza e de miséria existente na nossa região. Porquê é que o PIB pode crescer e ao mesmo tempo a pobreza crescer também? Porque a riqueza
que se produz nesta região está mal redistribuída. Como é que se combate isso? Vai Doutora para Zoraida uns... Soares, Bom, olha, o Bloco de Esquerda o que é que propõe para combater essas desigualdades? Digo-lhe uma, assim, a curto prazo, que tem a ver com a Pode dizer as que quiser, dentro com a do redistribuição da riqueza. Acabar com os amiguismos nesta região. Acabar com os negócios feitos à medida de determinados empresários. É uma forma de começar a redistribuir a riqueza. Pegar nos milhões que o turismo, felizmente, tem trazido para esta região e começar a pagar ordenados decentes aos trabalhadores do setor do turismo. Na restauração, na hotelaria, etc. Continuam a ganhar o ordenado mínimo regional ou menos. E, no entanto, todos os dias nós vemos os milhões que o turismo trouxe para esta região. Trouxe para os bolsos de alguns. E tem sido sempre assim e como é que seria na história feita essa da nossa autonomia. Olha, medidas imediatas. Começar por aumentar o complemento regional de pensão em 15 euros a todos os pensionistas que recebem menos do que o salário mínimo regional nesta região. E são muitos, são demasiados. Mais, aumentar o complemento regional ao salário mínimo em 7,5% e não em 5%, como agora está. Estender aos Açores a majoração da tarifa social de eletricidade em 5% e o seu automatismo. Portanto, não é preciso pedi-la. Estão aqui 3 medidas de caráter imediato que não penalizam em custos a região. Vou-lhe dar um exemplo. Não sai do orçamento da região? Não, alguns saem, mas eu dou-lhe um exemplo do que é que sai. Compensa? Compensa, Rui. Como é que 15 compensa euros, essa saída? aumentar 15 euros o complemento regional de pensão a todos os pensionistas que recebem menos de pensão do que o salário mínimo regional custa entre 6 a 7 milhões de euros por ano nesta região. Só a derrapagem de uma obra pública nesta região, uma obra pública, que foi a escola de Ponta Garça, custou mais do que isso. Isto é que é redistribuir a riqueza. É não dar o dinheiro sempre aos mesmos e começar a dar a quem verdadeiramente precisa Pires, e a quem é o mais pobre dos pobres. Afirmou que a situação económica e social da região autónoma dos Açores é indissociável das quase 4 décadas de política de direita, como chamou, de 30 anos de integração capitalista europeia. Mas também não foi graças aos fundos comunitários também e à União Europeia que a região melhorou ao nível de respostas económicas e até, se calhar, evitou que as desigualdades ou a pobreza fossem ainda maiores. Sim, mas à conta dos fundos europeus fez-se aquilo que era necessário e o que não era necessário. E até se vai fazer um aquário. Por exemplo. Consta. Por exemplo. Que é muito necessário. Não falta exemplos em toda a região. Foi feito o que era estritamente necessário e foi feito muito que não era necessário e que levou e contribuiu até para o endividamento de autarquias e da região. Mas, e isto a troco do quê, Rui? A troco dos nossos direitos de produção. A troco dos nossos direitos de produção. Nós somos, quer dizer, a conformação da nossa economia e designadamente dos nossos setores produtivos é feito pela União Europeia. Portanto, nós trocamos os nossos direitos a produzir e a nossa autonomia, neste caso, e a soberania nacional, por fundos estruturais que os estamos a pagar, como todos percebemos, muito caros. Aliás, Portugal é um contribuinte líquido da União Europeia. Não estamos a receber, ou melhor, estamos a pagar mais do que aquilo que recebemos. E medidas de combate à pobreza? Medidas de combate à pobreza têm a ver com, desde logo, o seguinte. É preciso inverter as políticas salariais, as políticas de rendimentos. Aquilo que está a acontecer é o seguinte. Toda a riqueza que é criada, a parte que vai para o capital e tem vindo a aumentar, é muito maior do que a parte que vai para o trabalho. Isto é, os trabalhadores têm sido as grandes vítimas disto. E, portanto, não é com salários como são praticados na região, e os salários que são praticados na região, designadamente no setor privado, a média salarial será menos 100 euros do que a média salarial dos trabalhadores do continente. E por isso nós tínhamos vindo sistematicamente a propor que o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional
de 5% para 7,5%, até porque estes 5% não têm conseguido fazer aquilo para que foi criado este acréscimo, que era a convergência. Tem havido a divergência. Portanto, desde logo, depois de todos estes complementos, o complemento da Ponte Família, o complemento regional de pensões, mas também a remuneração complementar, que tem um valor baixíssimo. Aliás, isto está de tal maneira, Rui, que há trabalhadores na administração pública regional que nem sequer recebem o valor equivalente ao salário mínimo regional. Mas como é que se inverte esse valor, essa situação? Rui, só um bocadinho, esse valor, sabe como é que é complementado? Pela remuneração complementar. Porque o salário base nem sequer é o salário mínimo regional. Isto passa-se na administração pública regional. Como é que se inverte? É o bom exemplo que o Governo regional dá aos privados, exatamente. na realidade. Portanto, há aqui necessidade de aumentar o rendimento dos açorianos, até porque, de facto, a distribuição da riqueza é completamente desequilibrada. Nós vemos concentração da riqueza e a questão é a seguinte, Rui. Infelizmente, na região, a riqueza gerada não é repartida. O que gera é pobreza. E, portanto, só é possível sair deste ciclo de pobreza que é estrutural, que é endémica, quando essas políticas forem alteradas, as políticas salariais, mas não é só, é também ao nível da formação e da educação. Doutora Aníbal Pires, esgotámos fazer. este tema, já estamos a poucos minutos do encerramento deste Frente a Frente. Uma pergunta, e também apelava à sua capacidade de síntese e também da doutora Zoraida Soares, neste caso não há direito de réplica, vamos partir depois para o minuto final. Doutora Aníbal Pires, no caso de uma maioria relativa do Partido Socialista, se os deputados da CDU forem necessários, está disponível a viabilizar um governo do PS, como aconteceu, por exemplo, em Lisboa? Os deputados eleitos pela CDU assumirão as responsabilidades que o povo açoriano lhes quiser conferir. Mas vamos esperar pelos resultados. Vamos esperar pelos resultados e depois vamos avaliar aquilo que acontecer do novo quadro parlamentar, porque nós não vamos eleger governos, vamos eleger deputados e os dos deputados e do quadro parlamentar novo, que será novo a partir de 16 de outubro, veremos. E certamente que o PCP nunca fugirá às suas responsabilidades, que aliás... E se for no caso de um governo minoritário do PSD? Se for no caso de um governo minoritário do PSD, não me parece. E não me parece até pelo seguinte, veja uma coisa, a posição do PCP, depois das eleições de 4 de outubro, foi determinante para a solução governativa que é um governo de iniciativa do Partido Socialista, foi determinante. Foi determinante. E o principal objetivo foi romper com as políticas de direita que o PSD e o CDS vinham seguindo. E esse objetivo foi conseguido. Já teve a oportunidade de explicar, doutora Zoraida Soares, devolvo-lhe a pergunta se está disponível a viabilizar algum governo do PS ou do PSD numa situação de uma maioria relativa. A esse propósito, Rui, dizer-lhe o seguinte, o Bloco de Esquerda não se apresenta como uma secção sindical do Partido Socialista, a reivindicar do Partido Socialista, do PSD seja ou do aquilo PS? que for, do Partido Socialista ou do PSD. Falo no Partido Socialista porque posso partilhar com todo o prazer a minha convicção pessoal com os açorianos e açorianas é que o Partido Socialista já ganhou estas eleições. Não tanto por mérito seu, mas por demérito de uma direita que tem uma mão cheia de nada em termos de alternativa e em termos de propostas para os açorianos e açorianas. E, portanto, se já ganhou, e é a minha convicção e é a convicção do Bloco de Esquerda, agora resta saber por quanto. Nós apresentamos aos açorianos e açorianas um projeto consistente e alternativo de modelo de desenvolvimento, de modelo económico, de combate à pobreza, de combate ao amiguismo e aos negócios feitos à medida. Os açorianos e açorianas têm aqui propostas concretas e um programa Posso concreto. Concluir que... Pode concluir que, absolutamente, os açorianos e açorianas é que têm que fazer a sua avaliação e perceber até que ponto é que querem dar força ao Bloco de Esquerda. Doutora Zoraida Soares, aproveito a sua embalagem política para o seu minuto final. Bem. Então, dizer também que foi com muito prazer e muita convicção que participei neste primeiro debate de 5 que onde ainda irei estar presente.
Espero, sinceramente, que em próximos debates haja outros temas que nós possamos discutir e debater, nomeadamente a cultura, nomeadamente a igualdade de género, a Europa, as pescas, porque na realidade hoje não chegámos lá. E a economia é uma coisa muito curiosa. No nosso país só se fala em economia e em finanças. Na região autónoma dos Açores parece que a economia não existe. Mas a economia é fundamental na nossa região. O modelo económico que está implantado também tem que ser debatido. Este foi o primeiro debate. Eu sei, mas eu só estou, se me permite, a partilhar, digamos, expectativas que tenho de que alguns destes temas possam vir a debate. E cá estaremos, e cá estarei eu, em nome do Bloco de Esquerda, para dizer aos açorianos, em cada um deles, o que é que nós pensamos, o que é que nós propomos e, sobretudo, como é que nós vemos aquilo que falta fazer. Aquilo que falta fazer, como diz o Partido Socialista, fazer o que ainda não foi feito, mas, sobretudo, refazer aquilo que foi mal feito. E há muita coisa mal feita nesta região. Doutor Aníbal Pires. Bem, queria dizer às açorianas e aos açorianos que, relativamente ao trabalho que o PCP tem vindo a desenvolver, que a CDU, os deputados eleitos pelas candidaturas da CDU, têm vindo a desenvolver na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, faz a diferença. E faz a diferença relativamente ao Bloco de Esquerda. Nós temos dimensão regional, nós temos propostas sobre todas as ilhas, desde o Corvo até Santa Maria, várias, muitas delas aprovadas, muitas delas executadas e algumas não executadas por inércia do próprio Governo Regional. Mas temos depois um conjunto de propostas que têm efeito sobre todo o povo açoriano e gostaria de, desde já, e sobre setores económicos muito importantes, como a agricultura, queria lembrar aqui 2 ou 3, designadamente o regime de apoio à agricultura familiar, com a diminuição das contribuições sociais, que já foi aprovado e já está em vigor, mas também a majoração dos apoios sociais para a Ilha Terceira e ainda o regime de recuperação da cultura de vinha em currais e curraletas, na paisagem protegida da vinha em toda a região. Muito obrigado aos senhores. Como podem ver, os tempos foram equilibrados, 22-56, 22-52. Amanhã o Frente a Frente é com os candidatos Vasco Cordeiro do PS e Eduardo Freitas do PSD. Para ver, depois do telejornal, foi um prazer contar consigo desse lado. Boa noite.